O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná do deserto, como está nas Escrituras. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, não tem como nós passarmos do dia de hoje sem nos debruçarmos nessa primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, que vai mostrar a coragem de Estevão, que está sendo perseguido porque diz a verdade. Estevão anuncia claramente a verdade de Cristo. E aí anuncia aqueles que crucificaram o nosso Senhor, dizendo: olha, vós e vossos pais mataram Jesus. Vocês tiveram a opção entre Barrabás e Jesus Cristo, vocês escolheram Barrabás. Vocês tiveram essa escolha. E aí, amados irmãos, aqui é bom entender que os discípulos já estão sendo perseguidos, né? Domingo falava do Sinédrio, né? Que os apóstolos estavam dentro do Sinédrio e estavam ali sendo acusados de espalharem a doutrina, falar em nome de Jesus e espalharem essa nova doutrina, que é a partir de Cristo. E eles foram condenados por conta disso, e a perseguição continua. E duas coisas me faz chamar a atenção nessa leitura de hoje. Primeiro, a coragem de Estevão, diante daquele momento, de não negar Jesus Cristo. Parece que os apóstolos já estão cansados desse negócio de negar Jesus. Estão cansados, já não querem mais saber disso. Agora eles estão imbuídos de um Espírito Santo tamanho que nada faz recuar, nem o risco de vida os faz recuar do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eles estão repletos de verdade e de desejo mesmo de morrer por causa de Cristo. Fazer valer tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo plantou em seus corações. E a outra coisa que me chama a atenção é a presença de Saulo, que depois vai ser quem? Paulo. Paulo, o grande apóstolo, o maior dos apóstolos, porque este não conheceu nosso Senhor Jesus Cristo, mas esse trabalho dos apóstolos, essa coragem dos apóstolos, essa verdade que os apóstolos anunciavam a ponto de morrer para não negar Jesus Cristo, mexeu também com Saulo, de certa forma, porque aqui diz que Saulo estava aprovando a execução, ou seja, o assassinato de Estevão.
é interessante nós aqui nos debruçarmos exatamente dentro dessa verdade da nossa fé. Precisamos ter Jesus Cristo como foco central da nossa vida. Não os nossos sonhos, claro que nossos sonhos, eles são a realidade da vida, mas sonhar sem Cristo são sonhos vazios, sonhos vazios. Eu garanto a você que todo o dinheiro que você já colocou no teu bolso e que hoje ele já não existe mais, não serviu para muita coisa. Não serviu para muita coisa. Então, sonhos sem Jesus Cristo não vai nos servir para muita coisa, sendo nós padres, diáconos, bispos, leigos, consagrados, não consagrados, cada um de nós aqui, dinheiro ou sonhos sem Jesus Cristo, nada nos servirá. Olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida dos santos, em especial para os santos mais atuais dos nossos tempos, não precisaram de muito dinheiro. Não precisaram. E nós achamos que precisamos de muito, porque os nossos sonhos são caros. Nossos sonhos são caros. Mas o mais importante é entendermos que o foco da nossa vida tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser tudo a partir dele. Tudo a partir dele. Então, me chamou muita atenção a presença de Saulo aqui, para mostrar para nós que para Deus nada é impossível. Saulo tinha uma verdade: acabar com os discípulos de Jesus, destruir essa nova doutrina. Essa era a verdade de Saulo, porque ele acreditava que era um grande mal que estava surgindo aí na humanidade no tempo dele, e ele, obedecendo ao imperador, aquele que os comandava, ele perseguia mesmo. E ele era muito bom nisso. Saulo era muito bom. Depois nós vemos a história de Saulo, que passa a ser Paulo, e que nós conhecemos bem. E o evangelho de hoje vai nos trazer essa riqueza. Jesus, que sinais pode nos fazer, que obra pode nos fazer para que nós creiamos em Ti? O que Jesus Cristo tem que fazer para que nós creiamos nele? Talvez nós deveríamos perguntar: o que mais Jesus tem que fazer? Porque o evangelho dessa semana, Jesus também fazendo sinais, eles estavam indo atrás de Jesus, né? Jesus estava num lugar, eles foram procurar Jesus e não encontraram, depois foi para do outro lado do lago, encontraram Jesus, e Jesus faz uma reclamação para eles: olha, vocês não estão me procurando porque viram sinais, vocês estão me procurando porque se alimentaram do pão, comeram o pão, porque é assim, ó, nós recebemos uma graça de Deus hoje, amanhã já esquecemos. Já esquecemos da graça de Deus. Vocês querem ver? Muitas pessoas foram atingidas pela misericórdia, especificamente na nossa casa, porque a vida que levava era uma vida que precisava da misericórdia de Deus, e foram atingidos pela misericórdia, e que hoje não é misericordioso com ninguém. Pelo contrário, maltrata alguém que é o foco da misericórdia, que foi trazido aqui para experimentar a misericórdia,
Então nós percebemos que os sinais, que os milagres que Jesus operava para aquelas pessoas passaram, não é? É como a comida que comemos saborosa no Natal, na Páscoa, passou. Mas eles estavam atrás de Jesus pela comida. E Jesus vai dizer aqui no Evangelho de hoje: o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, que é a Eucaristia, que é Jesus na Eucaristia, verdadeiro pão do céu. Nós precisamos nos alimentar deste pão que sacia a nossa alma e que nos faz verdadeiramente seguir coerentemente a Jesus Cristo. Se nós não cremos no pão do céu, se nós não cremos em Jesus Cristo, pão vivo que nos alimenta, não vai ser nos milagres que Jesus opera. Quantas pessoas que não enxergavam e ficaram boas e que hoje estão enxergando bem a ponto de fazer mal a alguém? Então, os milagres passam. Quantas pessoas que estavam no CTI, entubado, etc. Todo mundo rezou, a família rezou, o milagre aconteceu. Até esses dias, antes de ir para Natal, eu fui numa celebração e a senhora dizia, que eu não lembro desse fato, que eu rezei pelo filho dela, um adolescente, que teve um câncer nos olhos, até arrancou os olhos, né? Um dos olhos teve que arrancar, e que hoje está saudável, está bem, já é um rapaz já muito inteligente, e que foi um grande milagre, e o padre rezou, e ela estava lá em ação de graças, né? Soube que eu estaria lá por perto, foi lá para agradecer, mas eu não sei mais, né? O que esse milagre vai fazer na vida desse jovem, dessa família, não é? Se eles estão diante do altar, se eles estão adorando a Jesus Cristo, né? Quantos milagres nosso Senhor faz. Então, qual é o sinal? O sinal é Cristo, é Jesus, é o pão vivo, o pão verdadeiro, comungar Jesus, se alimentar de Jesus, que a partir de Jesus possamos fazer o bem, a todo tempo fazermos o bem, a todo tempo fazermos e realizarmos a obra. Qual é a obra que Jesus quer, que o Pai quer que você faça? A obra é que você creia no seu Filho. Esta é a maior obra. Então, amados irmãos, estamos mais uma vez diante da palavra de Deus, para que essa palavra possa ser alimento para a nossa vida, possa nos enriquecer, possa nos ajudar a caminhar com passos firmes na verdadeira esperança de termos esse verdadeiro alimento que nos tira da solidão, que nos ajuda a enfrentar as nossas dificuldades e que nos ajuda a encher o nosso coração de esperança e de alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.